Olá a todos, meu nome é Thaís Alexandre, eu sou enfermeira, graduada pela PUC Minas, especialista em terapia intensiva, urgência, emergência e trauma, pela Faculdade de Ciências Médicas, titulada em terapia intensiva pela BENT, especialista por um MBA em gestão de negócios pela IBMEC. Atualmente sou enfermeira intensivista do CTI Santa Casa, PH, preceptora e docente no curso de pós-graduação, do curso de urgência e emergência, com ênfase em cardiologia e terapia intensiva da Faculdade Santa Casa. Preceptora de estágio pela PUC Minas, preceptora da residência da Santa Casa, BH. Com grande satisfação que eu apresento para vocês, né, o trabalho, o projeto. Olá a todos, meu nome é Thaís Alexandre, eu sou enfermeira, graduada pela PUC Minas, especialista em urgência e emergência, trauma e terapia intensiva pela Faculdade de Ciências Médicas, sou titulada em terapia intensiva pela BENT, especialista por meio de um MBA em gestão de negócios. Atualmente eu sou enfermeira intensivista no CTI da Santa Casa, sou docente preceptora da pós-graduação em enfermagem intensiva pela Faculdade de Santa Casa, assim como docente preceptora da pós-graduação de urgência e emergência com ênfase em cardiologia, também pela Faculdade de Santa Casa. Preceptora da graduação de enfermagem pela PUC Minas e preceptora da residência multiprofissional da Santa Casa BH. Hoje eu venho trazer para vocês, né, de uma forma muito satisfatória, muito feliz com o convite de participar, e apresentar para vocês a respeito do plano de cuidados para a prática assistencial de enfermagem em unidade de terapia intensiva do pós-operatório imediato de transplante hepático. Para começar sobre esse assunto, eu não posso deixar de citar a respeito, né, que quando eu falo em transplante, eu falo em doação de órgãos. E a campanha, né, deste ano de 2021, pelo Ministério da Saúde, Seja um Herói, Salve Vidas, Doe Órgãos. Todo ano, o Ministério da Saúde lança uma campanha. Essa campanha ela tem o objetivo de conscientizar a população, né, de levar a população a compreender a necessidade e a prioridade que nós temos, né, em salvar vidas por meio do transplante. E esse ano, né, em setembro verde, é comemorado, né, o mês desse incentivo, foi lançada essa campanha, uma campanha de extrema importância. Para compreender todo o processo de transplante hepático, eu preciso entender desde o princípio, eu preciso entender desde o processo de doação de órgãos, né? Como eu vou captar esse órgão para que esse transplante aconteça. Então, a gente leva em consideração, né, o principal, que é a Lei 9.434, de 4 de fevereiro de 97, que é uma lei que vai dispor sobre a remoção dos órgãos, dos tecidos, das partes do corpo humano para o fim de transplante e tratamento. De acordo com o artigo 2º, que contém essa lei, a realização do transplante ele só poderá ser realizada por estabelecimento de saúde público ou privado. A realização do transplante só poderá ser autorizada após a realização no doador de todos os testes de triagem para diagnóstico e infecção de infestação exigidos em normas regulamentares expedidas pelo Ministério da Saúde. O que é importante eu levar em consideração diante desse contexto todo, né? O Ministério da Saúde ele vai fazer uma avaliação desse paciente, ele vai caracterizar se esse paciente ele tem indicação, né, desse órgão. Essas medidas regulamentares, essas normas que foram expedidas, são normas no qual a gente precisa avaliar a viabilidade desse órgão. Então, só vai ser, né, indicado a realização do transplante a partir do momento em que é feita essa avaliação de viabilidade. E aí a gente leva em consideração, então, o artigo 3º, que fala da retirada pós-mortem dos tecidos, órgãos ou parte do corpo humano, que é destinado a transplante ou tratamento, que deverá ser precedida a diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada por 2 médicos não participantes das equipes de remoção e de transplante. Por que a gente tem que fazer isso? Pela situação de conflito de interesse. Se eu tenho um médico que é participante da remoção do órgão, se eu tenho um médico que ele é participante do implante, da realização do transplante, eu posso ter conflito de interesse envolvido. Então, o diagnóstico tem que ser com médicos diferentes. No artigo 4, nós já temos uma informação de que dependerá da autorização do cônjuge ou parente maior de idade
obedecida essa linha sucessória, que pode ser reta ou colateral, ou até o segundo grau, inclusive, que vai ser firmado por um documento subscrito por duas testemunhas presentes na verificação da morte. E o que isso quer dizer, né? A gente sabe que hoje na população, né, tem estudos que retratam isso para a gente, que a cada 10 brasileiros, 7 se dizem doadores de órgãos. Só que desses 7, 46% falaram isso abertamente para suas famílias. O processo decisório, né, quem está com a determinação se vai ou não doar aquele órgão é a família. Então, por isso que hoje os incentivos, as campanhas, né, e as informações veiculadas a respeito da doação de órgãos, deixa muito claro que nós devemos deixar isso muito aberto, né, muito nítido para os familiares, de forma muito esclarecida, para que todos possam saber, porque é completamente delicada uma situação. Você parar para pensar que o paciente evoluiu a óbito, nossa sociedade leiga, né, as pessoas leigas, sem informação do que é, com uma dificuldade que é natural de entendimento desse tipo de morte, né? É uma morte cerebral, mas com um coração que ainda bate, é uma morte cerebral, mas com um pulmão que ainda está ventilando, né? Em questão da ventilação mecânica que está sendo utilizada, para o leigo não é fácil de compreender. Então, tem toda essa dinâmica de compreender ainda o processo de morte, definir uma captação, definir uma doação, sem levar em consideração o desejo expresso do paciente. Então, por isso que hoje, né, as campanhas elas se envolvem muito com essa questão de informação aos familiares, para que no momento da decisão, né, do diagnóstico confirmado e comunicado à família, eles possam tomar decisões pautadas no desejo do paciente também. E no artigo 5º fala que a remoção pós-morte de tecidos, órgãos ou partes do corpo da pessoa juridicamente incapaz pode ser feita desde que permitida expressamente por ambos os pais ou por seus responsáveis legais. Criança não tem poder de decisão, né? O pai é quem tem que definir. Só que não é só o pai definir, a mãe definir. Ambos têm que tomar essa decisão. Essa decisão é conjunta, ela é expressamente necessária, né? Ela é importante nesse momento, e de acordo com esse artigo, só vai ocorrer mesmo a remoção a partir do momento do consentimento de ambos. O que nós trouxemos aqui, né? Qual que é o meu objetivo em trazer para vocês esses dados do Registro Brasileiro de Transplante? Saiu agora esses dados, né, no mês de setembro, essas informações, que 1.126 pessoas, né, nesse mês específico, estavam na fila da espera de um transplante de fígado, e mais 45 mil pessoas aguardavam por um transplante de órgãos sólidos e tecidos. Qual foi o grau de relevância nessa informação? Nós estamos em 2021, numa fase ainda de pandemia, né? Os dados mostram que hoje em dia o número de pessoas em fila é muito maior do que o número de órgãos doados. Então, a gente sabe que existe uma fila, e uma fila longa, e que aumentou ainda mais por conta dessa fase de pandemia. Diante dessa fase, o número de captações, né, ele reduziu, por necessidade mesmo, por dificuldade mesmo apresentada, né, as infecções, as transmissões, entre outras, né, que foi o receio mesmo pelas doações. Então, diante disso, nós sabemos que a fila ainda existe e que agora vai ser um momento de retomada, vai ser um processo de retomada dessas captações. Então, por isso que as campanhas vão vir cada vez mais intensas, no sentido da gente conseguir elevar o número de captações para eliminar, né, assim, essas filas, a gente tentar reduzir essas filas. E a gente sabe que o benefício, né, dessa doação é muito maior, porque é dar a oportunidade de alguém viver novamente. Então, para compreender tudo isso, nós já entendemos que tem que existir uma doação, que ela é pautada, né, numa legislação, numa lei. Nós agora vamos entender, então, que tipo de doador eu tenho. Eu tenho doador vivo, né, e eu tenho o doador pós-morte. E aí, qual que vai ser as características definidoras de cada um? O doador vivo é aquela pessoa que está em boas condições de saúde, em condições de doar o órgão ou o tecido, de uma forma que não comprometa a sua saúde e as suas aptidões vitais.
O candidato a doador, ele tem que passar por uma avaliação médica para que ele afaste a possibilidade, né, de doenças que comprometam tanto a sua saúde quanto a saúde do receptor. Além disso, deve ser uma pessoa juridicamente capaz, pois só pode ser feita com autorização judicial. E aqui a gente entra em um ponto importante da Lei 4.434, de 97, né, com essa questão da autorização judicial. E este doador é o tipo de doador que pode doar um rim, medula óssea, parte do fígado, em torno de 70%, e parte do pulmão. Uma curiosidade em relação a esse transplante de pulmão, eu até li uma informação importante esses dias, no Rio de Janeiro, nem todas as instituições, né, promovem esse tipo de transplante, e no Rio de Janeiro existiam algumas instituições que faziam. E parece que uma determinada instituição, ela tinha 15 anos que não conseguia se envolver com esse tipo de transplante por recursos, enfim, por dificuldades. E em agosto desse ano ocorreu novamente um transplante de pulmão. Eu fico muito feliz quando isso acontece, eu fico muito feliz quando há retomadas em alguns locais, quando eu recebo notícias como essa, porque eu sei que é a possibilidade de vida para alguém, é a possibilidade de um novo recomeço. Então, é uma informação importante que eu queria compartilhar. Além disso, né, de acordo, então, com a Lei 9.434, né, o artigo 9, ele nos diz que esse doador vivo ele pode doar de forma gratuita, sendo, né, a doação dele para um cônjuge, para parentes consanguíneos até o 4º grau, ou qualquer pessoa por meio de uma autorização judicial. E ele diz também que só é permitida a doação referida, né, no artigo 9, quando se tratar de órgãos duplos, de partes de órgãos, tecidos ou parte do corpo, cuja retirada não vai impedir o organismo do doador de continuar vivendo sem risco para a sua integridade. E aí vem o doador falecido, né, que é o doador após morte cerebral. É aquele paciente que teve um trauma crânioencefálico importante e que perdeu suas atividades cerebrais. E aí a gente tem a resolução número 2173, de novembro de 2017, que define os critérios da morte encefálica. Ele dispõe sobre a retirada dos órgãos, dos tecidos, de partes do corpo humano, né, para fins de transplante e tratamento, e determina no artigo 3º que compete ao Conselho Federal de Medicina definir os critérios de diagnóstico de morte encefálica. Ele nos conta ainda, né, que este tipo de doador pode salvar mais de 8 vidas. Ele pode doar o coração, o pulmão, o fígado, os rins, pâncreas, córneas, intestino, pele, ossos, válvulas cardíacas. A morte encefálica, então, como que nós vamos compreendê-la? Ela é a perda completa, né, e irreversível das funções encefálicas, que vai ser definida, então, pela cessação das atividades corticais e do tronco encefálico. Então, é uma forma de tentar entender isso, é aquele paciente que, quando eu tento estimulá-lo, ele não tem retorno, ele não tem ação, porque ele teve perda completa das funções encefálicas. Os procedimentos para determinação da morte cefálica, né, devem ser iniciados em todos os pacientes que apresentam coma não perceptivo, ausência de reatividade supraespinhal e apneia persistente. Então, é aquele paciente que, ao estímulo doloroso, ele não desperta. É aquele paciente que tem uma dilatação pupilar importante e a reação não consegue ter reação à luminosidade. É aquele paciente que, se eu desconectar da ventilação mecânica, ele não tem movimento respiratório. Ele é um paciente que faz apneia. E aí, a determinação, né, da morte cefálica acontece por exames clínicos, 2 exames clínicos, que confirmem mesmo esse coma, né, e a ausência da função do tronco encefálico. O teste de apneia, que confirme a ausência dos movimentos respiratórios após a estimulação máxima dos centros respiratórios. E um exame complementar que comprove a ausência de atividade encefálica, que é um exame de imagem. Serão realizados os 2 exames clínicos, né? Cada um deles vai ser por um médico diferente, especificamente capacitado. Nós citamos anteriormente, né, que esse médico não vai ser um médico relacionado à remoção do órgão, relacionado ao transplante desse órgão. Então, vai ser um médico especialista, capacitado nessa área, mas diferente, né, dos envolvidos no processo mesmo de transplante.
O teste de apneia ele vai ser realizado uma única vez. O responsável pode ser qualquer um desses dois médicos e vai comprovar, né, deverá comprovar a ausência dos movimentos respiratórios na presença de hipercapnia. Então, a gente desconecta aquele paciente da ventilação, coleta uma gasometria e a gente avalia a PaCO2 desse paciente se ela está superior a 55, né? Então, na presença de hipercapnia, o paciente não tem movimentos, então é um indicativo, né, desse teste de apneia. O exame complementar deve comprovar de forma inequívoca uma das seguintes condições: ou a ausência da perfusão sanguínea encefálica, ou a ausência da atividade metabólica encefálica, ou a ausência da atividade elétrica encefálica. E nós entramos no ponto importante, transplante hepático, né? O transplante de fígado. O que nós podemos considerar, então, em relação ao fígado? O fígado ele é considerado o segundo maior órgão do corpo humano. Ele é constituído por várias células, né? Milhões de células, elas são chamadas de hepatócitos, e são responsáveis por produzir substâncias que são importantes para o equilíbrio do organismo. Suas principais funções estão envolvidas com o armazenamento e a liberação da glicose, o metabolismo dos lipídios, o metabolismo das proteínas, síntese das maiores proteínas do plasma, processamento de drogas e hormônios. Ela faz a destruição de células sanguíneas desgastadas, faz a destruição de bactérias, geram emulsificação da gordura durante o processo de digestão através da bile. Ou seja, é uma função, né, ampla, ele tem várias funções, não é à toa que ele é o segundo maior órgão, ele tem uma função muito importante no organismo. Esse órgão está localizado à direita do abdômen, a capacidade de recuperação dele é muito boa, ela é ótima, porém tem algumas doenças que podem provocar insuficiência hepática e que levam o paciente ao óbito. E aí, nesse caso, é indicativo, então, né, de uma forma de avaliação médica, de um transplante de fígado. Quando surgiu? Em 1963. Foi feito o primeiro transplante de fígado lá nos Estados Unidos. A operação tinha sido feita numa criança de 3 anos, que morreu durante o procedimento cirúrgico. Nesse mesmo ano, houve outros 2 transplantes de fígado, mas os pacientes acabaram vivendo muito pouco. Aí, em 1967, o Dr. Thomas, ele repetiu o mesmo tipo de transplante, né, de cirurgia de fígado, e conseguiu que o paciente sobrevivesse por um período um pouco mais longo. Só que, no entanto, o paciente morreu por conta de metástase e um câncer anterior ao transplante. E aí, com esse passar do tempo, novas questões surgiram, a evolução, né, foi surgindo em relação ao tratamento, a evolução foi surgindo, o aperfeiçoamento da técnica da cirurgia foi melhorando, e com essas questões todas a gente chegou a um patamar adequado para a realização do transplante. Qual que é a indicação? Qual que é a principal indicação hoje do transplante hepático? São as complicações e as insuficiências hepáticas. Elas podem ser caracterizadas, né, pelo dano irreversível das células hepáticas. Uma delas, por exemplo, é a cirrose. A doença ela ocorre quando a anatomia normal do fígado ela é substituída por um tecido de cicatrização que deteriora a função hepática. Nos casos de hepatite B e C, hepatite autoimune, o uso, né, indiscriminado do álcool, a cirrose biliar primária, a colangite esclerosante, a cirrose biliar secundária, são algumas das condições que podem levar à cirrose hepática, né? E o transplante de fígado ele vem se consolidando, então, como o único tratamento que é eficaz para a doença hepática terminal. Então, isso se deve não pela questão do aperfeiçoamento da técnica, né, do procedimento, e ao uso dos imunossupressores, da imunossupressão, mas também porque nesse meio tempo não teve nenhuma terapia que pudesse substituir as múltiplas funções que são exercidas pelo fígado. Para que ocorra um transplante hepático, é necessário ter compatibilidade. Então, é necessário que o tipo sanguíneo, né, o ABO, seja compatível, que haja uma análise do peso e da altura do paciente, do doador, o tamanho do fígado a ser doado, eles têm que ser compatíveis. É preciso calcular, então, a relação entre o peso do fígado do doador com o receptor, avaliada toda a anatomia do doador e do receptor, como veias, artérias e vias biliares. Eu trouxe uma imagem, né, de um fígado bem comprometido. A gente consegue perceber o quanto ele está fibrosado, né, endurecido,
Esse é o comprometimento grave, né, da insuficiência. É um fígado que já está completamente comprometido. E eu trouxe uma imagem também de um fígado saudável. Um fígado que a gente consegue, né, fazer a captação dele e fazer o implante dele, ter expectativa de melhora naquele paciente. Durante o procedimento, então, para a retirada desses órgãos, a gente precisa de uma equipe, né, que seja especializada. Essa equipe vai fazer a remoção do fígado, vai preservar esse órgão em soluções especiais, vai colocar em baixa temperatura e vai ser transportado para o hospital onde vai haver o transplante. Normalmente, as instituições que fazem o transplante, elas contam com uma equipe, né, de retirada. É a equipe, né, que tem lá seu médico, enfermeiro preparado, especializado, para poder pegar todo o equipamento, o material necessário, se deslocar aonde o paciente doador está, para fazer a captação e retornar, né, novamente para a instituição, trazendo o órgão a ser transplantado. Existem fases, né, nesse processo, e fases importantes no qual nós devemos nos atentar. A fase da hepatectomia total é o momento, então, em que é realizada a cirurgia para a retirada do fígado, né? O fígado doente desse paciente. Essa fase vai estar relacionada com um risco maior de sangramento, então a nossa atenção vai ter que estar voltada ali. A fase anepática, o período após a hepatectomia, em que o paciente fica sem o fígado, que na realidade é uma fase que demanda muita atenção, porque o fígado é um órgão vital. E tem a fase do implante do fígado doado. Essa parte vai ser as suturas nas principais vias sanguíneas que passam pelo fígado, veia cava, veia porta e artéria hepática. E o restabelecimento do fluxo da bile que é produzida no fígado e lançada no duodeno. Esse procedimento é bastante complexo, dura em média de 6 a 8 horas. Quais são os cuidados, então, que a equipe tem que desenvolver no intraoperatório, né, durante o procedimento? É a monitorização central e periférica, então esse paciente ele vai ter que ter um acesso periférico funcionado, ele vai ter que ter um acesso central funcionado para a infusão de drogas, né, para a administração de medicamentos, para que ele seja melhor controlado em questão de volemia, enfim. A monitorização cardíaca, né, é bem comum os pacientes utilizarem o catéter de Swan-Ganz para poder verificar, né, as questões circulatórias, o controle da temperatura, e dentro desse momento já é iniciado o avanço da imunossupressão. São aplicadas já no momento da cirurgia para prevenção, né, para prevenir a rejeição do órgão. E aí, no momento intraoperatório, os cuidados de enfermagem, eles estão voltados então para quê? Né? Além desses que a gente acabou de comentar. Para o controle da temperatura do ambiente, eu preciso, né, quanto enfermeiro ali de centro cirúrgico, eu preciso prevenir lesões na pele, né, do paciente, lesões nas articulações, por meio do posicionamento cirúrgico adequado. Esse paciente, dentro do processo anestésico cirúrgico, ele precisa passar por uma análise dos riscos e da complexidade. Então, ele precisa, né, ter um processo de avaliação da droga que está sendo usada, da resposta que está sendo percebida no paciente a partir das administrações, né? O anestesista está ali muito presente nesse sentido, mas a equipe de enfermagem tem que ter conhecimento dos riscos também e da complexidade do que está acontecendo, né? Do procedimento em si. A equipe está voltada também para a coleta de exames, para as infusões medicamentosas e para as infusões, quando necessário, de transfusões, né? As infusões transfusionais. E é necessário acompanhar o controle do desequilíbrio metabólico através do controle hídrico, ainda no momento operatório. E o pós-operatório, né? Considerando, então, que é o nosso ponto-chave aqui, falar do momento do pós-operatório imediato, né? Esse é o momento que nós queríamos trazer, que eu queria trazer para vocês e apresentar. Considerando, né, que por interferir em várias funções do organismo, a instituição que faz o procedimento de transplante hepático, ela deve ter uma equipe muito envolvida. Ela tem que ter uma equipe multiprofissional, altamente capacitada e ter uma completa infraestrutura para receber esse paciente nesse pós-operatório. E o que o enfermeiro intensivista ele deve fazer, então? A partir do momento em que o paciente
ele chega na sala cirúrgica, né? Ele pode ser um paciente que já estava internado naquela instituição, como ele pode ser um paciente que veio, né, da sua residência, um paciente que foi acionado porque o seu órgão saiu, ele estava em casa e de forma eletiva ele compareceu. Qual que é a questão em relação ao conhecimento? A maioria desses pacientes já são acompanhados ambulatorialmente. É um paciente que tem uma história prévia, ele tem uma história que eu preciso conhecer. O bloco cirúrgico, antes de me encaminhar esse paciente no pós-operatório imediato, né, após a cirurgia, ele tem que me contar, o enfermeiro ele tem que me contar as informações desse paciente. Ele precisa me dizer a história desse paciente, né? Assim como o anestesista ou cirurgião tem que contar isso para o médico plantonista do CTI. Então, essa transição de informações é importante no cuidado que eu vou prestar. É importante no cuidado que a minha equipe vai prestar. É importante no cuidado multidisciplinar. Então, qual é o papel, então, né? O desenvolvimento ali do enfermeiro nesse momento? É receber as informações de transferência do paciente com a informação pré-operatória. Então, eu preciso saber do contexto de vida desse paciente, se ele tem alguma reação medicamentosa, se ele tem, né, se ele já teve alguma alergia a medicamento ou alimento, se ele é um paciente, né, quais os medicamentos que ele fazia uso, se ele é um paciente que já teve outras internações. Eu preciso entender esse contexto antes da cirurgia dele. Assim como eu preciso saber também das informações intraoperatórias. Então, eu tenho que saber, né, se teve intercorrências, ocorrências ou complicações durante o procedimento, quais os medicamentos que foram utilizados, se esse paciente recebeu hemoterápicos durante a cirurgia. Eu tenho que saber quanto tempo foi essa cirurgia, quais as alterações apresentadas na recuperação pós-anestésica, se houver. O mais indicativo é de que quando a gente tem um paciente com um transplante hepático, o leito já fique disponibilizado para recebimento do mesmo, mas não sei da realidade, né, das instituições. Pode ocorrer, a gente sabe disso também, do leito ainda não estar disponível. Então, se acontecer do paciente ir para uma sala pós-anestésica, de recuperação pós-anestésica, esse momento deve ser contado, né? Como foi esse período, se houve alguma intercorrência, as intervenções que foram feitas. E a gente tem que compreender também a evolução esperada nos primeiros dias após o procedimento, que enfoque um funcionamento do fígado transplantado. Então, eu preciso que a equipe, né, do fígado, de transplante de fígado, eles nos deixem a par do que é esperado para aquele paciente, né? O paciente ele é individualizado. Eu preciso saber, de forma geral, o que é esperado dentro de um pós-operatório de transplante? Preciso. Mas, por ser individualizado, eu também preciso saber o que é esperado para aquele paciente. Então, o necessário é que a equipe do transplante nos repasse essas informações. Depois que eu recebi essas informações, né, houve transferência de cuidado da parte do bloco cirúrgico que realizou o procedimento para o CTI. É o momento em que eu vou me preparar para receber o paciente. Então, é o momento que eu vou preparar o leito, testar os equipamentos e materiais necessários para receber o paciente. Nós sabemos que a RDC 7, né, que rege o funcionamento do CTI, ela nos fala em relação à preparação do leito, todos os itens que eu devo ter, né, o quantitativo de itens que eu preciso ter e o que eu necessito ter para recebimento adequado de um paciente. Então, nós vamos seguir essa recomendação e analisar, montar aquele box de uma maneira que esteja apta para receber o perfil. E aí eu vou colocar, se o paciente tem alguma medicação em infusão, eu preciso ter uma bomba de infusão, o meu respirador ele tem que estar montado, testado, ele tem que estar preparado. O meu monitor, né, os meus cabos têm que estar preparados para o recebimento ser adequado. Eu vou disponibilizar, então, as informações para a equipe sobre o quadro geral do paciente, ao qual foi repassado. Eu vou transferir isso para eles, porque eles são coparticipantes, eles são atuantes nessa situação. Então, eu tenho que deixá-los cientes, né, em relação a todo o contexto do que aconteceu com esse paciente, ao prévio até aquele momento, né? E aí vou deixá-los também a par da linha de cuidado específica que nós vamos seguir a partir de então para acompanhamento desse paciente, né? O que eu vou focar nesse paciente? Eu preciso que os dados vitais sejam acompanhados de 1 em 1 hora nesse primeiro momento, porque houve uma intercorrência
relacionada à pressão desse paciente durante o intraoperatório. Então, eu vou deixar meu técnico a par dos itens específicos, dos cuidados específicos que ele vai precisar administrar. Assim que o paciente chegar, eu vou adaptar esse paciente em ventilação mecânica, vou promover o acompanhamento do padrão respiratório, vou monitorizar esse paciente com um monitor multiparâmetros, e esse monitor multiparâmetros vai contemplar o débito cardíaco contínuo, né, por meio do catéter de Swan-Ganz, que vai controlar os dados a fim de otimizar o débito cardíaco e a perfusão dos órgãos, né, em virtude da potencial instabilidade circulatória. Eu vou conferir todos os dispositivos invasivos, promovendo os cuidados dos acessos vasculares, evitando tração e umidade, assim como conferir todos os medicamentos em infusão que foram recebidos. Vou realizar a avaliação física completa, né? É extremamente necessário, nos falar item por item daqui a pouco de avaliação, mas é muito importante a gente lembrar disso. A partir do momento em que o paciente chega e eu avalio aquele paciente, eu tenho um antes, porque depois do que for acontecendo, eu vou ter outros parâmetros, outras avaliações, sempre para comparar com aquele momento inicial. Então, ele é extremamente relevante, ele não pode ser banalizado, a gente precisa focar nessa avaliação, né, para que a gente possa discernir ao longo do processo, ao longo do tempo em que esse paciente vai estar dentro do CTI, comparar com o momento de chegada ao CTI. E nós vamos acompanhar as questões hemodinâmicas, que são cardiovasculares, pulmonar, renal, neurológica e metabólica. Eu vou acompanhar os dados vitais, a frequência cardíaca, a pressão arterial, a frequência respiratória, a saturação de oxigênio, e sempre lembrar que nós temos que manter uma comunicação eficaz. Sempre orientar a equipe técnica sobre as alterações esperadas para o acionamento rápido com intervenção imediata. Comunicação é tudo, e não é só para a equipe técnica. É para o médico, é para o enfermeiro, é para a psicologia, é para o fisioterapeuta, é para quem está ali, é para a nossa equipe multidisciplinar. A comunicação efetiva, ela é uma forma da gente prevenir eventos, prevenir erros. Então, quanto mais rápido eu visualizo o que está acontecendo e comunico, mais rápida é a ação, mais rápida é a medida a ser tomada. Então, a comunicação eficaz vai ser peça fundamental nesse relacionamento multidisciplinar no cuidado do paciente em transplante hepático. Nós vamos realizar, então, o controle medicamentoso, gerir a administração da terapia imunossupressora nesse paciente, que começou lá atrás, né? Já começou dentro do bloco cirúrgico. Vamos avaliar o estado de hidratação desse paciente, verificar a pressão venosa central, promover reposição de líquidos, conforme a prescrição médica, e realizar o balanço hídrico rigoroso. Eu acho um pouco chave essa questão do balanço hídrico, porque é um documento tão importante que a gente tem nas nossas mãos e às vezes ele é tão banalizado. Ele é um documento que eu analiso os ganhos e as perdas. E isso me diz tanta coisa. Isso predispõe para mim tantas possibilidades de tratamento precoce, de intervenção, né? É onde eu vou conseguir comparar dentro das minhas 12, dentro das minhas 24 horas, quanto ele ganhou, quanto ele perdeu, quanto ele precisa receber a partir de agora ou não receber, quanto de temperatura esse paciente teve, se houve elevação com o passar das horas ou se houve redução da temperatura. Eu consigo ter uma gama de informações em um único documento. Ele precisa ser mais valorizado. E nele nós vamos conferir, então, a eliminação vesical, mensurar volume de drenos e sonda gástricas que normalmente podem vir posicionados no paciente. Vamos coletar os exames clínicos laboratoriais, né, que foram solicitados pela equipe médica, acompanhar os resultados para detecção da ocorrência de alterações relevantes. Então, muitos falam, né, assim, depende da instituição, em que o enfermeiro tem só que coletar. Não, nosso papel é coletar, é analisar, é saber o que está alterado para conseguir conversar isso com a equipe de uma forma muito aberta, né, que a gente possa discutir isso de forma multidisciplinar, se posicionar também, levar questionamentos quanto profissional para a gente conseguir analisar cada vez mais dentro desse contexto a situação desse paciente e propor melhorias nas condutas. Promover manejo e controle da dor,
Então, a gente tem que considerar, né, que o controle da dor, a dor é um sinal vital. Esse paciente, na maioria das vezes, ele é um paciente que vai chegar entubado? Sim, ele vai. Pode ser que ele seja mais grave, precise de uma sedação contínua? Pode ser que aconteça. Mas pode ser que seja um paciente que vai chegar estável, com indicação de avaliação de extubação nas próximas horas e que não vai ter sedação, então vai estar em um processo de despertar. Esse despertar me leva a perceber nesse paciente alterações por dor. Então, é necessário que a gente avalie recorrentemente. Estubou o paciente, houve a extubação. É aí que nós vamos intervir cada vez mais, porque a dor é preditivo de alterações. Ela me diz mudanças, ela me diz intervenções que eu possa vir a fazer no futuro. Me diz o que eu tenho que avaliar daqui para frente, acompanhar melhor. Então, nós temos que promover manejo e controle dessa dor de forma eficaz. E realizar o controle da glicemia capilar. Além disso tudo, né, nós vamos apresentar, né, assim, avaliar, na verdade, a presença de hemorragia e hematomas na ferida cirúrgica. Então, por isso que eu disse que a avaliação física é muito importante, porque o paciente ele chega para mim, ele está lá com um curativo oclusivo na ferida operatória. Esse curativo ele pode estar limpo e seco, como ele pode estar um curativo com umidade, com sangramento, ele pode estar com sangramento ativo, então eu tenho que acompanhar. Por isso que quando eu fiz a avaliação inicial, eu tenho como comparar com o processo horas depois, né? E aí nós vamos instituir cuidados para prevenção de infecção. E quais cuidados são esses, né? A equipe já vai estar sensibilizada, as instituições que promovem transplante, né, cirurgia de transplante, a equipe já está preparada, mas não quer dizer que eu não tenho que fazer o papel de educador novamente na minha equipe e sinalizar para os mesmos a necessidade de prevenção de infecção. E quais são essas prevenções? Se eu tiver que realizar um curativo nesse paciente, que seja com a técnica ascética, orientar sobre a necessidade da higienização das mãos antes e depois do contato com esse paciente. É necessário o uso de máscara e gorros durante o contato direto com esse paciente. E a gente ainda tem que considerar que em algumas instituições vão até avental para esse tipo de contato, né? Dessa proximidade com o paciente. E levar em consideração que no momento desse pós-operatório imediato, até que eu estabilize o paciente no leito, organize todas as questões, faça toda a parte técnica nesse paciente, o familiar está do lado de fora, aguardando o seu momento de entrada. E no momento em que ele for entrar para ver o paciente, ele também tem que ser orientado dessas medidas. Ele também precisa ser orientado sobre a higienização das mãos, sobre o uso da máscara, do gorro, para que a partir daquele momento ele entenda a necessidade, né, da prevenção dessa infecção no paciente. E aí me gera uma dúvida, né, quando a gente fala lá atrás sobre catéter de Swan-Ganz, eu quis trazer aqui para vocês, porque é uma questão que sempre volta na nossa área intensiva, né? É uma questão que sempre gera dúvidas na nossa área. E a gente sempre se pergunta por que o catéter de Swan-Ganz, né, no pós-operatório? Então, eu estou tomando algumas medidas, eu vou monitorizar o paciente com catéter de Swan-Ganz. Algumas instituições, elas já estão muito bem adaptadas para usar o monitor próprio, né, com a facilidade de lançamento das informações ali para a gente, com a facilidade de verificação. Outros ainda têm catéteres específicos de termodiluição. Então, como que a gente vai conseguir analisar esse processo? Por que eu vou analisar com catéter de Swan-Ganz? Ele é um método rápido para eu ter informações diagnósticas do paciente. Ele é um catéter que vai promover uma orientação terapêutica a partir do momento, né, em que a equipe sabe analisar os resultados encontrados ali. Ele monitora para mim os dados hemodinâmicos e as alterações. Ele controla a atividade cardíaca e ele controla a sobrecarga hídrica que é imposta, né, pela infusão de líquidos. Então, eu consigo, na PVC, verificar essa sobrecarga hídrica, né, e acompanhar a determinação do débito cardíaco. Então, por exemplo, a gente sabe que quando faz o transplante, a gente viu lá atrás, tem envolvimento com a veia cava, né, tem envolvimento com áreas específicas
que podem causar desorganização circulatória. O que eu quero promover nesse paciente é uma distribuição circulatória satisfatória e uma perfusão adequada. Se eu quero promover isso para o paciente, eu coloco um catéter de Swan-Ganz, porque eu vou conseguir controlar esse débito cardíaco, eu consigo controlar o volume sistólico, o volume diastólico, eu consigo saber como que está essa pressão venosa central. Eu controlo melhor o meu paciente a nível circulatório para oferecer o que o organismo dele precisa, o que o fígado precisa e o que o organismo em geral precisa. Então, é por esse motivo que a gente usa o catéter de Swan-Ganz. Algumas instituições de um modo mais avançado, né, por conta da evolução tecnológica mesmo que vem sendo promovida. E aí nós temos cuidados específicos, né? Como eu disse, a nossa avaliação física ela tem que ser feita e os cuidados específicos eles também devem ser realizados. Então, eu tenho que fazer a avaliação da pressão arterial média e a faixa-alvo que nós esperamos para esse paciente é de 70 milímetros de mercúrio. Essa pressão é para uma distribuição circulatória adequada. E eu tenho que ter uma PVC entre 6 e 10, porque vai garantir também essa perfusão, né? Tranquila e segura para o paciente e, em especial, uma perfusão adequada para o rim. Um aumento nessa PVC, acima de 10, pode levar a uma congestão hepática. E essa congestão pode aumentar a pressão portal, que leva a um comprometimento da função do enxerto e a possível translocação bacteriana e endotoxemia. Eu não quero que um paciente esteja com comprometimento do seu enxerto por uma descompensação. Então, por esse motivo é que a PVC ela precisa ser controlada. A hipertensão arterial sistêmica, ela já é comum nesse pós-operatório imediato. E ela é um preditivo, né, de que o enxerto está em bom funcionamento. Então, o que nós vamos promover, né? Realizar a monitorização hemodinâmica, a fim de otimizar o débito cardíaco e a perfusão dos órgãos, e acompanhar os exames laboratoriais da condição vascular, levando em consideração que desequilíbrio metabólico ele pode resultar em disfunção cardíaca e arritmias. Neurológico, o que eu vou observar nas questões neurológicas? A encefalopatia é a complicação mais frequente, né, que pode ocorrer no pós-operatório desse paciente. Então, ela pode ser seguida de convulsões, de hemorragia cerebral e até de ansiedade. Então, o que nós devemos fazer? Vai ser necessário, né, se o paciente estiver sedado, realizar a escala de Haas e de Hansen, para a gente acompanhar, né, essa questão do nível de consciência, ou a escala de Glasgow, para a gente continuamente acompanhando as oscilações do sensório. Avaliar a apresentação de delírio, as agitações e a possibilidade de hiporresponsividade. No respiratório, estratégias ventilatórias que minimizam injúria sobre a função do enxerto, elas precisam ser usadas. Por quê? Porque a ventilação, né, por pressão positiva, ela pode alterar o fluxo sanguíneo esplênico e diminuir a oxigenação. E com isso provoca congestão da veia cava inferior e drenagem da veia hepática. Então, por esse motivo é que nós devemos avaliar a extubação precoce, que é conhecida, né, como uma técnica fast tracing, que pode apresentar efeitos benéficos sobre esse fluxo sanguíneo esplênico hepático e reduz também o risco de pneumonia associada à ventilação mecânica. No respiratório ainda, eu tenho que assegurar, né, monitorização de oximetria de pulso, coleta de gasometria arterial, realizar a ausculta pulmonar, levando em consideração que o paciente ele estava diante de uma anestesia prolongada, ele ficou numa posição de supina, né, numa imobilidade dentro do período cirúrgico, pode resultar comumente, né, em problemas pós-operatórios, como o acúmulo de secreções e a possibilidade de atelectasias. Além disso, para evitar, né, as pneumonias, para evitar bronquites, nós precisamos realizar a higiene oral e incentivar a mobilização precoce, além de manter o posicionamento correto do tubo endotraqueal e do paciente. Qual que é o cuidado renal, então, que nós precisamos fazer? Nós temos que considerar que o paciente transplantado hepático, após o transplante, tem um alto risco de insuficiência renal, que é influenciado por eventos perioperatórios. Existem períodos, né, episódicos ou períodos sustentados
de hipotensão, de volemia, de hemorragia, o uso de antibiótico e os agentes imunossupressores são formas agressivas mesmo de alterarem a função renal, né? Então, por esse motivo, nós precisamos assegurar o controle rigoroso do débito urinário por meio do balanço hídrico, atentar para as características de volume, cor, densidade, odor, presença de sedimentos, hematúria, e monitorar resultados de exames laboratoriais que caracterizam a função renal, né? A creatinina, a ureia, são fatores que nós temos que observar para saber se houve alterações ao longo desse processo. Os cuidados em relação às questões hidroeletrolíticas e metabólicas é voltada para a questão do papel do fígado mesmo. A gente considera, né, que ele tem um papel complexo e vital nessa questão do armazenamento e da liberação da glicose quando necessário. Becker diz que a hipoglicemia ela é considerada como um dano hepático. É um mau sinal de recuperação do fígado transplantado ou é um sinal de sepse. Então, nós temos que ligar um alerta quando ocorre hipoglicemia nesses pacientes. Após o transplante de fígado, por conta de manipulação e por conta do metabolismo mesmo, das alterações já funcionais, os níveis glicêmicos eles podem estar alterados à medida que o enxerto começa a funcionar. Ou seja, o metabolismo da glicose ele é um sinal de que o enxerto está funcionando bem. Então, eu tenho que me atentar às questões relacionadas à glicemia deste paciente. Além disso tudo, eu tenho que focar em outros distúrbios, tratar outros distúrbios, como a hiponatremia, a hipocalemia, a hipocalemia e a hipercalemia, a hipocalcemia, a hipofosfatemia, a hipoglicemia, a hiperglicemia que eu acabei de falar, e a hipomagnesemia, que são problemas metabólicos muito comuns que acontecem após o transplante de fígado. Gastrointestinal e nutricional, né? Em questão nutricional, aquele paciente em que ele não vai ter um tratamento, uma extubação precoce, está impossibilitado de passar por esse processo, é necessário que a gente inicie a dieta integral para esse paciente o quanto antes. Agora, as questões gastrointestinais, a gente tem que se atentar principalmente para quê, necessariamente? Para os débitos dos drenos cirúrgicos, né? O dreno tubular, normalmente que vem posicionado no paciente, ele vai me mostrar, né, o tipo de secreção que está saindo ali. Então, qual que é a característica dos fluidos, né? Pode ser indicadores de complicações gastrointestinais, ou pode me demonstrar que é disfunção do enxerto, ou pode ser os dois. Então, eu tenho que me atentar para o volume e para o tipo de secreção que está sendo eliminada. Por exemplo, a drenagem sanguinolenta do dreno tubular, ele pode indicar um sangramento intraperitoneal. Então, eu preciso me atentar. Agora, uma drenagem turva pode ser indicativa de perfusão intestinal. Dor. Dor abdominal persistente. O paciente queixa dor recorrente. Muita dor, muita dor. Eu disse lá atrás, é importante que a gente observe as queixas de dor, que a gente avalie esse paciente em relação às queixas de dor. Queixa de dor pode estar relacionada a alterações importantes ali, internas, né, ao que os olhos não conseguem alcançar. Por exemplo, a localização anatômica de um dreno mal posicionado, um dreno, né, fora do lugar, ele pode estar causando essa dor no paciente. Um extravasamento de secreção, né, de uma secreção que eu não consigo ver, uma secreção fora do local esperado pelo dreno, né, que está ali ao redor do órgão do paciente, pode estar causando uma irritação, né? A gente precisa acompanhar. Além de febre indeterminada. Então, o paciente fez febre, eu já verifiquei, já coletei as culturas, ainda não tem uma parcial, febre de origem indeterminada, precisa ser investigado. Quais as complicações, então, envolvidas, né? Eu tenho um paciente de transplante hepático. Esse paciente está suscetível a complicações. Dentre essas complicações, ele está suscetível à infecção, à rejeição, à falha na função do enxerto e à coagulopatia. Então, em relação à infecção, como que eu posso intervir? Eu posso intervir na administração precoce de terapia antimicrobiana. Então, por isso é importante que meus dados vitais sejam bem feitos. É por isso que é importante que eles sejam, né, discutidos, né, a cada corrida de leito, para que a gente possa
perceber essas alterações. Por isso é importante que a gente consiga perceber essas mínimas alterações no paciente, aquela febre de origem indeterminada, que ela me diz alguma coisa e eu possa talvez iniciar uma terapia antimicrobiana precocemente para esse paciente. Além disso, né, eu vou promover prevenção de infecção com controle da higienização, controlar os exames laboratoriais, né, que vão me falar sobre os critérios de infecção e atentar para sinais de sangramento e coagulopatia também envolvidos, né, nessas questões. Em relação à rejeição, quais as aparências, né, os sintomas que podem ser apresentados? O paciente pode ter febre baixa, perda de apetite, fadiga, mal-estar. São sintomas hepáticos específicos, né? E eles são similares aos da insuficiência hepática. Podem incluir enzimas hepáticas elevadas, sensibilidade ou dor sobre o fígado, ascite e icterícia. Silva nos diz que rejeição é um processo em que o sistema imunológico do receptor não reconhece o tecido ou o órgão transplantado e não reage contra o agente estranho, gerando células e proteínas que não vão levar à destruição do mesmo, que vão levar à destruição do mesmo. Então, nós temos que intervir dentro desse processo para que o sistema imunológico não ataque o órgão implantado, para que o paciente não tenha rejeição. Qual que é o foco, então, no uso dos imunossupressores? É esse: prevenir rejeição. Esse é o nosso objetivo principal. Só que para prevenir essas rejeições, nós vamos ter que tomar muito cuidado também com os eventos adversos que estão relacionados ao mecanismo de ação. Então, dentro desse mundo de imunossupressores que existem efeitos indesejados, existem efeitos inesperados. Nós precisamos conhecer o imunossupressor, conhecer, né, sobre sua dinâmica no organismo, assim como o que esperar de reações, né, para que nós tenhamos uma administração segura. Então, a equipe de enfermagem, a supervisão de enfermagem, a equipe médica que está, né, ali voltada para a prescrição do medicamento, nós vamos atuar, né, no preparo, na administração medicamentosa e vamos prevenir e detectar precocemente esses riscos e as possíveis complicações da terapia medicamentosa. Mas nós vamos fazer isso a partir do momento que nós soubermos qual é o medicamento, o que é o seu efeito esperado, o que é o seu efeito indesejado, a partir do momento em que nós tivermos conhecimento em relação ao medicamento que nós estamos utilizando. Por isso que a evolução, né, medicamentosa ela acontece e o conhecimento ele precisa ser atualizado também todos os dias. Nós buscamos, né, quanto profissionais de saúde, todos os dias essa atualização, esse conhecimento, essa evolução também, para que nós estejamos preparados para a resolução e enfrentamento de qualquer situação adversa que possa surgir. Em relação à administração de imunossupressores, então, o que nós devemos considerar, né? Administrar sempre no mesmo horário, conforme prescrição médica, verificar a dosagem sérica, comumente, né, é necessário a gente fazer a análise sérica, ver o quantitativo, né, de medicação que está no organismo, e aí nós podemos fazer de duas maneiras: ou coletar antes da administração, ou 2 horas depois dessa administração. Checar a necessidade de material especial para administração. Então, é um medicamento específico que exige um cuidado X, né? Ele me leva a pensar em outras estratégias de material especial, de administração especial. Então, nós precisamos conhecer sobre o medicamento. E na hora de administrar, seguir protocolos de segurança na prescrição, no uso e na administração. Com isso, nós vamos contemplar os 9 certos da medicação, né? Paciente certo, medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, registro certo da administração, orientação correta, foi na forma correta e a resposta foi a resposta certa. Então, dentro desses 9 certos, nós estamos respaldados por uma administração segura de medicamento. E monitorar sinais vitais, que eu posso administrar aquele medicamento e o paciente apresentar uma alteração, um efeito colateral indesejado na administração. Além disso tudo, né, que a gente acabou de falar,
considerando, então, essa terapia medicamentosa. Nós sabemos que existem, né, efeitos colaterais dos medicamentos, nós precisamos entender um pouquinho mais sobre os efeitos. De uma maneira global, coloquei aqui para vocês alguns itens que são apresentados, né, estão presentes em alguns medicamentos, para que nós tenhamos conhecimento a respeito. Efeitos nefrotóxicos, né? São aqueles que atacam de forma tóxica os rins. Então, como que eu vou mensurar isso? Acompanhando a diurese. Eu vou fazer acompanhamento do balanço hídrico. Parece repetitivo, né? Parece um pouco maçante a gente ficar falando a mesma coisa, mas é porque é extremamente importante e algumas vezes as pessoas não relevam isso. Mas é tão importante porque eu consigo saber tantas coisas a partir dessa avaliação de balanço, avaliação da diurese, né? E os nossos cuidados, eles são muito direcionados nesse sentido. Pode acontecer convulsão, tonturas e vertigens. Então, eu tenho que me atentar para o risco de queda desse paciente, né? Então, é um paciente que está na terapia intensiva, eu tenho que ter grades elevadas. Se for possível, né? Se for algum local que tenha campainha ao lado do paciente, deixar a campainha ao lado do paciente. Deixar que a cama esteja mais baixa, porque vai que é um paciente que está com convulsão, com tontura, com vertigem, e que ainda pode ter alteração de comportamento. Ele pode ser um paciente que está com delírio, que está agitado. Então, ele é um paciente que tem aquele risco de cair. Então, eu tenho que me atentar. E, além disso, eu me atento também para a dose, porque a dose alterada pode mudar o quadro do paciente em relação a esses sintomas apresentados. Então, eu tenho que conferir essa prescrição, saber se a dose está correta, se houve reajuste dessa dose, se era aquele indicativo mesmo. Né? Sempre questionar dentro do contexto de equipe multidisciplinar as mudanças que estão ocorrendo. O paciente pode ter mudanças no padrão do sono, então ele pode ter insônia, pode ter episódios de cefaleia, por isso que a dor tem que ser acompanhada. As alterações do comportamento, né, que eu falei mais acima, os quadros de sonolência, os quadros de agitação, todos eles devem ser acompanhados. Os medicamentos podem causar diarreia, então a gente precisa se atentar, né? Se o paciente tem uma diarreia, ele pode acabar sendo um paciente com indicação de uma reposição volêmica, de uma hidratação. Náuseas e vômitos, né? O paciente também pode apresentar. Queixa de dor abdominal por um quadro de gastrite, né? Que pode ocorrer pela reação do medicamento também. Episódios de hipertensão ou hipotensão e taquicardia podem acontecer. Quadro de febre, esse pode até estar relacionado com o evento por administração, além de poder indicar uma presença de infecção decorrente da imunossupressão. Então, quando eu tenho um paciente imunossuprimido, é aí que eu tenho que agir mais, né, em questão do controle infeccioso. Pode ter presença de flebite, né, no local da administração, e risco também de lesões por extravasamento na hora da administração. Então, sempre se atentar, né, se a administração é venosa, sempre se atentar para o acesso, se ele é um acesso pérvio, né, se ele é um acesso adequado para a infusão. E eu vou verificar também, como eu disse, a glicemia capilar, devido ao efeito hiperglicemiante que as drogas imunossupressoras têm, né? Controlando os sinais e os sintomas da hiperglicemia, com as correções glicêmicas conforme o protocolo institucional. E aí eu venho para uma peça-chave no nosso tratamento, né? Nossa abordagem ali no pós-operatório desse paciente, que é falar de uma equipe multidisciplinar. A psicologia, os enfermeiros, a fisioterapia, o técnico de enfermagem, a nutrição, o assistente social, a equipe médica, o conjunto, né? Todos nós envolvidos num único objetivo, um cuidado focado e uma melhor assistência. Nosso objetivo é esse, é melhorar o paciente, é trabalhar com todas essas questões, né, com todos esses pontos importantes de relevância clínica, sim, mas o paciente ele é muito mais do que uma clínica, né? Ele é um paciente com emoções, ele é um paciente com dúvidas, com incertezas, passando por um momento, às vezes, de muita expectativa, às vezes não, às vezes foi um diagnóstico de necessidade de transplante inesperado e que surgiu muito rápido, a pessoa não conseguiu nem absorver ainda aquela informação,
Então, é um trabalho que a psicologia desenvolve, que toda a equipe acompanha, toda a equipe se envolve nisso também. Os cuidados técnicos que a gente acompanha, as prescrições, o desenvolvimento, as relações com a família, porque a família também está passando por esse processo de entendimento do que foi feito, do que vai ser feito dali para frente com aquele paciente. Então, sem uma equipe multidisciplinar focada, unida, muito dificilmente o resultado vai ser satisfatório. Mas a partir do momento em que a gente tem uma equipe, conjunto, focado, direcionado, com toda certeza a assistência a esse paciente vai ser uma assistência de qualidade. O que eu considero, então? Né? Quando a gente fala de um plano assistencial, a gente fala de cuidados, a gente fala de medidas, de ações, de comportamentos em que nós profissionais devemos ter para atingir o nosso objetivo, que é melhorar o paciente, que é desenvolver possibilidades melhores para ele de restabelecimento. Quando a gente fala de terapia intensiva, a gente fala de estabilização. Eu levo um doente para que ele estabilize. Quando eu falo de transplante hepático, eu falo de um paciente com uma indicação terapêutica, com uma indicação de tratamento ali, no qual nós vamos ser participantes do processo. Então, considerando tudo isso, nosso plano ele tem que ser um plano voltado, né, para as questões humanas, para as questões de conhecimento técnico, para toda uma relação de equipe, para que as coisas fluam, né, para que o processo flua e para que o resultado do paciente seja considerado. Então, traçar metas, traçar planos, elaborar estratégias, esse é o objetivo. Então, pensar em cuidado direcionado, pensar em avaliações criteriosas, analisar o contexto, ter embasamento, né, em relação ao conhecimento teórico, né, em relação ao conteúdo mesmo do transplante, ser atualizado todos os dias com informações relevantes. Isso é importante para esse plano. Isso é importante. A importância de ter pessoas focadas, de ter pessoas direcionadas, vai fazer com que o tratamento ali naquele pós-operatório seja muito satisfatório ao doente, né, ao paciente. Então, pensando nessa maneira, o plano ele vai muito além de traçar ideias, né, de traçar pontos apenas clínicos, de olhar apenas o lado clínico, de falar apenas de itens clínicos. Ele vai muito além disso. Ele vai numa construção, né, de cuidados, ele vai também na resolução, na equipe multidisciplinar que vai nos ajudar a construir isso, na otimização da minha assistência, no olhar direcionado, no enfoque que eu dou para os resultados que eu espero alcançar, né, no conhecimento já prévio do que eu vou encontrar e nas intervenções que a gente vai promover. E aí, durante, né, desse processo, com essa linha de cuidados específicos, nós vamos ter a possibilidade de intervir e de atuar num procedimento tão singular, né, como é o transplante hepático. Essas são as referências que eu deixo para vocês, e eu finalizo com uma frase, né, que eu encontrei, que eu achei muito bonita, que são mãos que cuidam, que trazem tranquilidade e esperança. Nós somos mãos que atuam, mãos que trabalham e buscam o cuidado ao paciente, trazem tranquilidade, trazem esperança, trazem conforto quando necessário, e mais do que isso, né? Nós trazemos para nós mesmos o quão gratificante é poder cuidar cada dia de alguém e conseguimos captar em nós também a alegria quando um transplante acontece. Deixo novamente um reforço para vocês de sinalização sobre a possibilidade de serem doadores para os membros da família, né, que divulguem isso, é um tema extremamente relevante, é um tema extremamente importante, que vem crescendo cada vez mais, né, na nossa área da saúde, tá tendo um enfoque muito grande, porque é um método de salvar vidas. Obrigada pela atenção de todos, eu agradeço.